A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online. Iremos trabalhar com uma linda história. Estamos aprendendo sobre a vida de Jesus, os seus milagres, o seu ministério. E hoje nós estamos com uma lição muito linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Por algum acaso, algum dia, assim que você estava muito triste, cabisbaixo, pensativo, você já chegou a perguntar para Jesus assim: será que Jesus se importa comigo? Será que Ele ouve a minha oração? Será que Ele vai me ajudar? Será que Ele vai me responder? Talvez a gente acaba fazendo esses questionamentos, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na nossa Bíblia, já pegou a sua Bíblia? Hoje é a Escola Bíblica Dominical e o nosso livro de trabalho é a Bíblia Sagrada. E a nossa Bíblia Sagrada nos traz uma história maravilhosa de Jesus em que ele mostra que ele se importa com as crianças. Um certo dia, Jesus estava em um lugar com os seus discípulos e muitas pessoas talvez se encontravam ali por perto. E de repente começou um barulho, um corre-corre, uma gritaria, talvez alguns choros. Eu sei que foi um barulho de crianças vindo, correndo para ter com Jesus. E eu imagino crianças gritando: vamos até Jesus, eu quero dar um abraço em Jesus. Ei, eu cheguei primeiro, dá licença, deixa eu passar na sua frente. Não, esse lugar é meu. E por certo aquela barulheira, talvez tinha alguma criança de colo chorando, e os discípulos de Jesus, eles começaram a ficar apavorados e preocupados. E sabe o que eles fizeram, crianças? A Bíblia nos conta que eles começaram a mandar aquelas crianças ir embora. Ei, vai embora! Ei, mãe, leve seu filho embora, não incomode o mestre. Ah, gente, Jesus, quando viu isso, sabe o que é que a nossa Bíblia nos diz? Eu vou abrir aqui para vocês ver. Nos diz no livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 14, que Jesus, vendo isso, olha o que a Bíblia diz, ele indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A Bíblia disse que Jesus ficou muito indignado. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse versículo de Marcos capítulo 10 e 14 é o nosso textuário do dia. Vamos ler juntos? Abra aí a sua Bíblia. Marcos capítulo 10 e o versículo 14. Não se esqueça, no Novo Testamento, lembra dos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá mais uma vez? Olha só, se a Bíblia fala que Jesus ficou indignado, então a gente não vai ler bem calminho, né? Se ele ficou indignado, eu imagino ele falando assim para os discípulos, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Você consegue ler indignado? Vamos ler junto? Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Quando os discípulos ouviram isso, eu imagino eles, baixou a cabecinha, ficou assim todo sem graça. E as crianças naquele momento, eu imagino eles: ei, oba! Jesus falou para irmos até a ele, vamos lá, vem Pedrinho, vem Zezinho, vem Joãozinho. Eu imagino eles correndo, um pulava no colo, outro abraçava Jesus. Eu imagino Jesus pegando no colo. E Jesus, a Bíblia nos conta
que ele abençoou aquelas crianças. Sabe, crianças, talvez os discípulos ficou ali indignado com as crianças, pensando que Jesus era para ele estar ali dando atenção aos líderes religiosos, aos devotos da lei, para mostrar para aquelas pessoas que Jesus estava ali no lugar certo, entre os líderes, entre os devotos, para Jesus ficar sendo bem visto ali pelo povo. Mas Jesus mostrou para os discípulos que ele não estava nem aí com o que as pessoas iriam pensar, dizer, sair falando, espalhando com quem ele estava, o que ele estava fazendo, se ele estava com crianças, se estava com pecadores. Não, Jesus quis mostrar para os discípulos que ele se importava com as crianças e porque elas eram o reino dos céus. A Bíblia nos diz que Deus sonda e nos conhece. Ele sabe tudo o que pensamos. Ele conhecia muito bem cada coraçãozinho ali. Ele sabia que aquelas criancinhas eram crianças puras, perdoadoras, não guardavam mágoa e, acima de tudo, elas acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E quem não crer que Jesus é o Filho de Deus está passando por sério perigo. Para entrar no céu, para ser um dos tais do reino de Deus, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, assim como aquelas crianças. Então, se por algum acaso tem alguém aqui nos assistindo, nos ouvindo e ainda não creu que Jesus é o Filho de Deus, eu te convido a crer que Ele é o Filho de Deus e só Ele salva. Nosso Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Aprenderam mais esta lição? E esse ministério lindo de Jesus com as crianças não para por aí. A nossa história bíblica de hoje está registrada na nossa Bíblia Sagrada, lá no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 até ao 44. Essa história você vai encontrar nos evangelhos de Jesus, em Mateus, em Lucas e em João. Mas o texto que vai ser trabalhado com vocês é de Marcos. E eu vou pegar alguma coisinha que em Marcos não fala, mas que em João fala. Então depois, com calma, vocês vão pesquisar aí e ler direitinho, tá bom? Eu quero lançar um desafio. Sabe lá no nosso grupo do WhatsApp? Eu quero que vocês gravem uma mensagem de voz falando com bastante indignação o nosso textuário. Combinado? Eu vou depois aguardar a fala de vocês lá bem indignada de Jesus falando para os discípulos: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Combinado? Então vamos para a nossa história bíblica de hoje. Um certo dia, Jesus, ele olhou para os seus discípulos, pensou em si próprio também e viu que eles estavam bem cansados, que eles precisavam retirar um pouquinho para um lugar mais deserto, para ali eles poder descansar melhor, comer melhor. Jesus estava precisando disso com seus discípulos. E Jesus então convidou os seus discípulos que entrassem no barco ali no mar da Galileia e fossem para o outro lado do mar, um lugar bem deserto. E assim Jesus fez com os seus discípulos. Só, crianças, que algumas pessoas viram que Jesus estava indo para o outro lado do mar. E sabe o que eles fizeram? Eles foram correndo a pé e chegaram lá primeiro do que Jesus. E a Bíblia nos conta que quando Jesus chegou ali com seus discípulos no outro lado do mar, que eles olharam e Jesus viu aquela enorme multidão. Sabe o que a Bíblia nos conta, crianças? Que Jesus, ele sentiu grande compaixão daquelas pessoas. Ele olhou para aquelas pessoas e viu que elas estavam como ovelhas sem pastor.
elas precisavam de cuidados. Tinha muitas pessoas ali sofrendo. E Jesus, que se importa com todos, ele começou a falar com as pessoas, a cuidar daquelas pessoas e a curar os enfermos. Mas a Bíblia nos conta que era uma grande multidão. E Jesus ficou ali atendendo a cada um. E de repente, os seus discípulos chegaram para Jesus e disse assim: Mestre, a hora já está avançada, já está ficando tarde. Daqui a pouco vai escurecer. E nós, Jesus, estamos num lugar deserto. Não há nenhuma venda por aqui. Despede esse povo. Peça a eles que vão embora, vão até as aldeias comprar comida. Porque já está ficando tarde, Jesus, e até agora ninguém comeu nada. Jesus, olhando para seus discípulos, ele disse assim para eles: dai a vocês, a eles, o que de comer. Filipe, naquela hora, olhou assim, assustado para Jesus e disse assim: Mestre, nem 200 denários, 200 dinheiro dá para comprar tanta comida. É muito dinheiro para alimentar esse povo e nós estamos no lugar deserto até a gente ir, voltar. Jesus, crianças, ele queria ver a fé dos discípulos. É claro que Jesus sabia de tudo que eles estavam ali falando. E Jesus pediu que eles andassem no meio da multidão e procurassem o que tinha ali de comer, quem tinha pão, e trouxesse até a ele. Jesus, ele não queria despedir das pessoas, que elas fossem embora com fome. Jesus, ele se preocupa com as pessoas. Vocês sabiam que Jesus também preocupa com você? Ele só quer que você conte para ele qual é o seu problema, qual é a sua dor. Ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir de você. Você já contou para ele? Se ainda não, conta para ele que você vai ver que ele supre as nossas necessidades. E quando os discípulos começou a andar no meio daquela multidão, André encontrou ali um menino e chegou até Jesus e disse assim: Senhor, no meio da multidão há um menino. E sabe o que ele tem, Jesus? Apenas 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco para uma tão grande multidão, não é mesmo? Mas Jesus, mais que depressa, pediu que eles trouxessem os pães até a ele. E aquele menino veio e apresentou a Jesus a sua cestinha: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aquela cesta daquela criança. Agora, sabe uma coisa? Eu fico assim pensando, se já era tarde, não tinha como comprar comida por ali, e aquele menino ainda não tinha comido, não é engraçado? Eu acho que se fosse eu, pode falar a verdade, eu acho que se fosse você também, ia ficar toda hora pegando ali uns pedacinhos e comendo escondido, não ia? Bem provável isso, né? No meio de tanta gente, só tinha 5 pães, 2 peixinhos. Eu tô com uma fome, vou começar a comer aqui escondido para ninguém ver, porque não dá para me ficar dando todo mundo. Mas aquele menino, crianças, isso prova que ele estava atento a tudo que Jesus fazia e falava. E quando Jesus precisou da única coisa que ele tinha ali, que eram os seus 5 pães e 2 peixinhos, mais do que depressa, ele trouxe até a Jesus. Eu fico pensando assim, sabe? Quantas vezes nós temos ali um dinheirinho e ficamos com dó de ofertar. Esse dinheiro aqui eu só tenho ele, eu não posso ofertar.
Ah, isso vai me fazer falta para comprar lá na merenda da escola a bala, a pipoca, o pirulito. E eu não vou dar oferta não, só tenho esse dinheiro. Às vezes não acontece isso, mas aquela criança, a única coisa que ele tinha ali, mais do que depressa, ele correu e ofertou a Jesus. E sabe o que a Bíblia nos conta? Que Jesus pediu aos seus discípulos que organizasse aquele povo. Era para sentar eles em grupos de 100 em 100, 50 em 50. E quando isso foi feito, e todos eles ficaram assim, prestando atenção em Jesus. Mas gente, o que vai acontecer aqui? Mas tudo que Jesus pediu que os seus discípulos fizessem, eles fizeram. E Jesus, a Bíblia nos fala, crianças, que Jesus, ele pegou aqueles pães e aqueles peixes, levantou até os céus e ali ele agradeceu, ele rendeu graças ao Pai por aquele alimento. E quando ele terminou de orar, ele pegou aqueles pães e aqueles peixinhos e começou a distribuir para os seus discípulos, para eles dar àquele povo o que de comer. E os discípulos, quando pegou aqueles pães, eles começaram a entregar às pessoas. Gente, entregava um, entregava outro e foi pegando. E a Bíblia nos conta que todas as pessoas começaram a comer peixe, começaram a comer pão e não parava de comer, e era gente até perder de vista, e foram comendo e muitos pães e muitos peixes. Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixinhos. E a Bíblia nos conta, crianças, que todas as pessoas ali comeram e saciaram a sua fome. E não comeram pouco, não. Comeram muito, até não cabia mais nada na sua barriga. E quando eles acabaram de comer, Jesus falou assim para os discípulos: ó, nada pode ser desperdiçado. Eu não quero que jogue nada fora. Toda sobra que tiver, vocês vão juntar e trazer até aqui. E a Bíblia nos conta que eles foram com cestos e juntaram toda a sobra do alimento. E sabe quantos cestos sobraram de comida? A Bíblia nos fala que sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães era quase 5.000 homens. Tia, como assim? Homens? Não tinha mulheres e crianças? Tinha sim. Eu estava lendo aqui a minha Bíblia, é a Bíblia de aplicação pessoal. Tem muita explicação aqui de comentarista. E um dos comentaristas fala aqui na minha Bíblia, no rodapé, que naquele tempo, na cultura judaica, era de costume os homens comer separado das mulheres e das crianças. Então, quando foi feito os grupos, então ficou só homens separados nos grupos e os outros grupos só as mulheres e as crianças. Então, por isso foi contado somente os homens que eram contados. E o comentarista aqui também, crianças, ele fala pra gente que aproximadamente naquele dia, de 10 a 15.000 pessoas que alimentou dos 5 pães e 2 peixinhos. Olha que Jesus maravilhoso! Lembra que eu falei no início aqui, ou no meio da história, que Jesus, ele supre a necessidade naquele dia. Jesus supriu a necessidade do povo. E Jesus é o mesmo, ele não mudou, ele continua suprindo as nossas necessidades. Ele só quer que você ofereça a ele o que você tem. O que você tem ofertado ao Senhor? Talvez você fica com tanta vergonha, fica escondendo os talentos que Deus te deu.
mas é através dos teus talentos que Deus vai te abençoar e abençoar milhares de pessoas. Aquele menino, ele não ficou com vergonha de ter só 5 pães e 2 peixinhos. Ele ofertou a Jesus. E olha o milagre que Jesus fez. Alimentou uma grande multidão. Esse é o nosso Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso. Só Jesus opera e faz milagre. Amém? Que Jesus continue abençoando vocês. E agora eu quero convidar a vocês para cantarmos juntos um refrão de um hino. Vamos juntos louvar ao Senhor? Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Amém. Então, não esqueça, deixa Deus te usar. Vamos orar ao Senhor? Ore junto comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Hoje nós aprendemos que o Senhor supre as nossas necessidades. Eu venho te pedir, Senhor, que venha olhar por cada criança, cada casa, cada família, e que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um. Seja, Senhor, por falta de alguma coisa, seja, Senhor, por cura, eu venho te pedir neste momento, venha suprir as necessidades do teu povo. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima aula.